Pudim de milho. Também. Ah, imagina esses dois juntos. É o que a gente vai aprender com essa maravilhosa aqui. Tudo bom, Ale? Oi, Rê, tudo bem? Bem-vinda, Ale Peruso. Olha que coisa mais maravilhosa. Você disse que tem alguns segredinhos nessa receita. Tem verdade? vários segredinhos, Vamos começar então? Vamos começar. Que daí você consegue falar pra gente tudo que a gente tem que fazer pra conseguir esse resultado igual ao seu. Isso. Tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é o caramelo. Acho que é aquele caramelo simples, fácil, que todo mundo conhece. Colocar o açúcar, um pouquinho de água, mexer e não mexer mais. Tá. Porque a partir do momento que você começa a mexer o caramelo, ele vai cristalizar. E aí vai ficar aquelas pelotinhas. Se ficar também, não tem problema, porque daí é só você derreter. Mas é melhor que a gente já faça de uma vez, não precisa ficar derretendo. E aí, pra derreter esses cristalzinhos, a gente acaba conseguindo um caramelo ainda mais escuro, né? Porque tem que deixar mais tempo e ele acaba escurecendo um pouquinho. Sim, exato. Então, o que eu gosto de fazer? Fazer um caramelo molhado, tá? A gente tem o caramelo seco, que é só o açúcar, e o caramelo molhado, que é com um pouquinho de água. Tá. Aí eu vou derreter. Pode ligar já ou não? Pode ligar. É que eu gosto sempre de na mexer panela esse fria. Daqui, isso, na panela fria. Mas pode ligar Quanto a que gente não coloca? tem problema. A gente pode colocar no 7 ou 8. E daí ele já vai no fogo alto. Já derrete mais Pronto, rápido, né? Ó, tá vendo? Tirei todos os gruminhos. Misturou bem. Isso, esse daqui não tem segredo. Ai, não quero usar, não gosto de usar caramelo. Ui. Aí, ó, pessoa desastrada. Fique em paz. Estamos na cozinha pra isso também. Se sai muito limpinha, quer dizer que a gente não fez muita coisa, né? Eu em casa, gente, eu sou tão estabanada que eu falo, bom, acho que agora eu centro, vamos lá, vamos meditar. Respira e vai. Aqui ele vai ficar aqui, não precisa ficar de olho, não precisa ficar, ai meu Deus, o caramelo. Não, começou a borbulhar, dá uma olhadinha ou outra, ver se precisa acrescentar um pouquinho mais de água. Mas é aquela coisa, não precisa ficar em cima, desesperado. Tá. Pode deixar ele aqui, tá vendo? Ele já tá começando essas bolinhas. Enquanto ele tá aqui, lindo, maravilhoso, a gente vai fazer o pudim. Boa, vamos A lá. gente tem alguns truquezinhos nesse pudim. Quais? O que eu gosto de fazer? Eu sou uma pessoa que eu gosto de textura, todo mundo já sabe, todo mundo me conhece. Pedacinhos. Adoro também. Então, assim, esse bolo, essa sobremesa, ela é muito bacana porque ela tem várias texturas. Ela tem a textura do caramelo, tem a textura do pudim, tem a textura do bolo. O bolo já é molhadinho, então ele acaba absorvendo, assim, a umidade desse pudim. Fica incrível. Tá. Só que eu gosto de não bater muito nem o pudim e nem o bolo, pra gente conseguir mastigar esse milho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você tá chamando de sobremesa porque a gente pode tanto chamar de bolo como de pudim, né? Tanto bolo como Fica pudim. à vontade. E uma coisa legal é que se você colocar esse pudim em pequenos refratários, colocar em banho-maria e levar para assar com um pouquinho de açúcar, ele vira como se fosse um creme brulee de milho. Pelo amor, jura? Juro. Nossa, agora você falou minha língua mesmo. Gente, uma das sobremesas que eu mais gosto na vida é creme brulee. Nossa! Como então, é gostoso, assim, né? Por que é tão bom esse negócio? É muito bom. Aqui eu tô usando o milho de latinha, tá? Mas pode ser o da espiga? Pode, até melhor, é até melhor. Eu vou deixar aqui no cantinho. Quantas espigas, mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Ó, você pode usar de 2 a 3 espigas, dependendo do tamanho, claro. Aí você pode ralar a espiga, tá? Você pode debulhar ou já ralar, que vai... Mas aí tem que ser cozido e não cru. Pode ser cru. Pode ser cru? Pode ser cru. Ah, mais fácil ainda. É igual o curau, que você vai mexendo nele, pode ser cru, porque você vai assar ele. Ah, tá bom. Boa. Então é bem prático. Aqui, ó, eu vou colocar o creme de leite. Você vai ver que é uma receita tão complicada, sabe, Rê? Difícil. Eu Só tava tem os vendo... pulinhos do gato, né? Como você disse, né? Os segredinhos. Então, eu vou falar isso é mais no bolo, mas é uma coisinha ou outra que é bem tranquilinho. Eu tava vendo que vocês estavam falando realmente dessa parte de criança, das crianças conviverem, crescerem, não ficar só na tela, né? Sim, sim. Eu sempre fui uma criança que eu, assim, a vida inteira cozinhei com a minha avó, com a minha mãe. Minha mãe é... Amo você, mãe, mas cozinhar não é uma das suas habilidades, tá? Aprender foi com a avó mesmo. Aprendi foi com a avó. Não, mas a minha mãe... Nem a mãe nem o pai, né? Que a gente viu o pai aqui também dando uma patinada. Não, mas ó, o meu pai, ele tenta, gente. Ele, coitado. A família maravilhosa tá boa? Todo mundo bem, graças a Deus. Que bom, beijo pra todos. Tá vendo que aqui já tá começando a ficar escuro o nosso caramelo? Ele tá começando a dourar. Então aqui, o que a gente vai fazer? Baixa um pouquinho? Vai baixar um pouquinho. Só porque como a gente está fazendo 2 receitas ao mesmo tempo simultâneo, você não precisa ficar preocupado. Ai, se queimar. Ai, se não queimar. Então abaixa um pouquinho o fogo, ele já está começando a dourar. Daqui uns 2, 3 minutinhos já vai estar prontinho esse caramelo. Ai, que bom, sem precisar mexer. Simples, fácil, sem precisar mexer. Então aqui eu coloquei o milho, coloquei os ovos. Creme de leite e leite condensado. Tá. Um dos truquezinhos que eu falei é o creme de leite. Você não assim...
Não é que não pode. No pudim tradicional, a gente usa o quê? Leite. Só que aqui eu tô trazendo um pouquinho mais de gordura. Justamente porque a gente vai assar e ele vai ficar com aquela textura como se fosse um flan. Como se fosse, assim, uma cobertura. Gente, ele fica, assim, delicioso. Minha nossa. Então, a gente usa o creme de leite, que é justamente para trazer mais gordura. Tá. Tá? Então, Bora subir o som, então? Eu vou ligar e a gente já vai desligar o caramelo. Pedacinhos mesmo, né? Como você eu disse. não gosto. Se você quiser, você pode coar, você pode bater mais. Quanto mais você bater, mais ele vai soltar da casquinha e mais casquinha ele vai ficar. Eu não acho muito interessante bater muito e deixar muita casquinha, tá? Aqui a gente tem duas opções. A primeira, untar a forma do bolo com manteiga e farinha, que é desse jeito que eu vou fazer. Mas o jeito que eu vou servir pra você, eu fiz untado com o caramelo. Você pode fazer, não tem certo, não tem errado, tá? Na mesa, você pode ver que tem uns que eles estão um pouquinho mais sequinhos e outros que eles estão um pouquinho mais molhados. É a única diferença, tá? Aquele lá tá com caramelo por cima, aquele do fundo. Isso. Aquele lá, na verdade, eu coloquei goiaba. Ah, aquele é goiabada! Eu deixei, eu coloquei ele na farinha e na manteiga, untei normal, né, com farinha e coloquei goiaba em cima. Meu Deus! Então, assim, só pra ficar pior a vida, né? São opções. Meu Deus, que delícia. Então agora essa massa vai pro forno, assim? Não. É isso? Não, ainda não? Ela vai ficar aqui bonitinha. Aí aqui, ó, se você quiser, você pode lavar tá, o copo do liquidificador, mas não precisa. Por que não precisa? Porque a gente não usou a farinha, não usou o fubá, não usou nada disso antes, não usou o fermento. Você não pode só trocar a ordem, fazer o bolo primeiro e o pudim depois. Faz o pudim antes e depois você bate o bolo no mesmo copo. Ah, porque daí não precisa nem lavar o copo. Não precisa nem lavar o copo. Então, assim, é outro pulo do gato que... Então, pudim primeiro, bolo depois. Isso. Mais fácil. Se você fizer os dois juntos. Enquanto isso, o caramelo tá acontecendo aqui, né? Gente, eu coloquei um pouquinho mais de água enquanto a gente batia, tá? E vou deixar ele aí só pra... Agora eu só vou acertar a cor dele. Tá. A Rê falou, ele vai ficar clarinho? Eu falei, pode deixar clarinho, pode deixar um pouquinho mais escuro. Fica a seu critério. Como a pessoa quiser tá? daí, né? Como for o Exato, gosto. ele já tá pronto, mas eu vou deixar ele só um pouquinho mais bronzeadinho, que eu acho que fica mais gostoso. Eu também gosto mais do caramelo mais douradinho. Ai, fica maravilhoso. Então agora você pôs mais milho. Milho, o óleo. Agora é a receita do bolo. Isso, do bolo. Tá. O leite. Aqui eu tô usando leite integral, tá? Porque como eu falei, gente, eu acho que assim... O milho, na verdade, ele significa em Tupi-Guarani sustento da vida. Então, acho que assim, tem que ser essa coisa, não pode ser tão... Não sabia disso. Vamos usar coisas... Vamos Sextou, usar gente. leite integral, Tá tudo bem. Concordo. Então, aqui o açúcar e os ovos. Então, eu coloquei todos os ingredientes molhados e o açúcar. Tá. E vou bater também. Aí, depois a gente acrescenta o restante, que é outro pulo do gato, que eu também depois eu vou falar pra vocês. Eita! Aí. Eu tô super curiosa nesse processo agora. O que será que ela vai fazer com a massa do pudim e a massa do bolo? Agora é o seguinte, muita gente tem digamos assim, um tabu de que não pode bater farinha e fermento no liquidificador. Tem gente que todos os meus ativa bolos... o glúten, não sei o quê. Exato. Vai pesar, vai solar. É porque assim, na verdade, a gente tem medo de embatumar, justamente porque a gente vai bater, vai ativar o glúten. Só que assim, a gente vai usar aqui pra misturar.
tá? Então é para facilitar, para você não precisar sujar um bowl, para você não precisar sujar um Fouet, recipiente. etc. Exato. Claro, ai, tenho medo, não gosto, aconteceu. Faz do seu jeito. Faz do seu jeito, tá? Mas aqui é uma opção que eu tô falando para vocês. Eu sempre fiz desse jeito. E não vou falar nunca, tá? Porque às vezes a gente erra a mão. Quando a gente tá criando uma receita, a gente acaba errando, tipo, a quantidade. Mas é processo de criação. Mas agora, quando a gente faz, é sempre só deu pra certo. misturar. Exato. Tá. A gente não vai bater aqui pra ele desenvolver o glúten. Não pode ficar batendo, mas uma misturada tranquilo. Isso. E aqui, o fermento também. Tá. E Então? pronto, esse é o nosso bolo de milho. Gente, que fácil. Ai, que delícia. E agora que a gente só liga, incorporou tudo isso e tá pronto. Maravilha. I'm right here, 'cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness. Pronto. Então pronto. Vocês isso? viram, gente? É coisa rápida, é papum. Maravilha. E olha esse Aqui- caramelo como tá bonito. Tá bonito, né? Menina. Agora já tá permitido mexer, tá, gente, o caramelo? Depois que o açúcar já derreteu, já não cria grumo, né? É, O que não. você vai fazer agora, menina, com essas Agora a duas gente vai massas? fazer o seguinte, por que que a gente também fez o pudim antes? A gente fez porque o pudim, vocês vão ver que quando a gente colocar a massa do bolo, ele vai subir um pouquinho. Mas quando ele for assar, o pudim, que é um pouquinho mais denso, ele vai descer. E a gente colocou mais gordura nele também. E o bolo, que ele vai fermento, ele vai crescer, uma massinha mais fofa, ele vai subir. Tá. Então a gente vai colocar aqui, olha só. Gente, tá jogando um em cima do outro, que doideira, que legal. O pudim sobe, mas depois ele desce, gente. Se Tá. acalma, tá tudo certo. Então depois o pudim Tudo vai na ficar paz. embaixo e o bolo vai ficar pra cima. Isso. Que interessante esse Aqui, ó. processo. Que legal. Gente, se eu estivesse na minha casa, pega uma espátula, raspa tudo bonitinho, É, pra tirar tá? tudo, né? Isso, tira tudo bonitinho. Tá. Tá vendo que eu falei pra vocês, ó? O pudim, ele sobe. Quando ele for assar, ele é um pouquinho mais denso, ele é um pouquinho mais Não tem fermento. compactado, É. vamos dizer assim, então ele vai descer, tá? Então aqui a gente vai colocar pra assar. Forno, quanto tempo? Ele vai ficar aqui mais ou menos 1h10, dependendo do seu forno, 180 a 200 graus. Tá. Pode ser que ele fique pronto antes, com certeza, tá? Dependendo do tamanho. Esse daqui, vocês viram, é um bolo grande, é um pudim grande. Então, se você fizer, de repente, meia receita, ou se você fizer uma receita mesmo, colocar numa forma maior, tá? Um pouquinho mais baixinho, maior, ele fica pronto antes. Tá. Então, Fechou. aqui, Então, fechou. enquanto ele assa, eu dou um recadinho e já venho. Tá Aí a bom, gente já vou vai deixar fazer tudo prontinho aqui. como é que vai caramelo. entrar o caramelo nessa história toda, tá bom? E tá chegando pergunta pra você, daqui a pouquinho você comenta também com o pessoal e tira as dúvidas, tá? Tá bom. Tia, você gosta de bolo de milho? Eu adoro. Não tem como não gostar, né? Não tem. Ai, gente, todas as delícias de milho, por mais paladar infantil que a pessoa tenha, né, tia? Todas as delícias do milho são bem-vindas, né? Milho é bom demais. E aí, meu amor? Pra família inteira, pro sobrinho, pra todo mundo, né? Aproveitar Que e cheiroso vender. que tá isso. Ai, Hã? Aproveitar e vender para ajudar no orçamento. Hoje em dia você vai pegar uma massa do amor, você encontra por R$20. Mas é? 30 Olá. reais. Aham. Isso for Aí, ó, orgânica, tia, então é. sai da frente. Cabe quantas na sua bolsa? Ah, aqui? Eu tiro os dois guarda-chuva, coloco umas 16. Deixa o guarda-chuva velho aí, bota cabe mais. É, pronto. Eu dou Pode pra fazer amiga. massa do amor gourmet também. É. Ai, imagina, revestida com um Delícia. pouquinho de paçoca, com Chocolate. brigadeiro. Ai, que Ave chique. Maria. O que a gente faz com a calda agora? Então, olha aqui. É depois do bolo pronto? Então, lembra que eu dei duas opções? Esse daqui, ele já tá pronto, mas eu falei, ai, gente, deixa eu deixar essa calda aqui separadinha, vou colocar nos outros, aí essa nova que eu fizer, eu coloco aqui em cima. Ai, que delícia. Mas esse aqui você já fez com a calda, que ele tá fiz com a molhadinho calda. já. Já, tá super molhadinho. Mas é que eu acho que fica mais bonito. Ai, que E aí, delícia. vamos colocar aqui em cima? Vamos, lógico. É aquela cena que a gente ama ver, vai. É, então. E olha como Olha ele isso. fica lisinho. Tá lindo tá? mesmo, essa Não calda ficou mexe, ótima. mexe só depois. Confia em mim, gente. Vocês viram? Então, se a gente quiser fazer a calda embaixo, na forma, é só não untar, coloca a calda ali, o caramelo ali e Isso. põe o pudim primeiro, é isso? Isso. Nossa, Mesmo olha essa processo. cena. Minha gente! Tá Pronto. explicado por que que é bolo pudim? É. Acho que deu pra, né? Pra ter uma ideia. Ó, virou até vulcão. Virou um... E eu gosto de pudim assim, ó. É que nem pêssego em calda, eu como de colher, gente, porque tem bastante calda. sabe? Bolo pudim vulcão de milho, podemos chamar. Aumentou o nome Nossa, agora. a gente tá super... A gente sempre Não é? cria um monte de coisa, né? Muitas. Olha que Então vamos delícia. cortar. querido. Corto pra quem? Minha Vamos nossa. ver. Toninho tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha o tamanho do pedaço. Menina do Ah, céu. gente, mas pedaço eu de acho que- vó, hein?
Todo mundo fala que eu acho que no fundo, acho que eu sou um pouco vó, sabe? Sim, olha isso. Vocês viram o vulcão acontecendo? Olha essa E calda aqui, escorrendo. ó, vou ter que pegar... Você gosta? Super. Só que eu vou pegar com a mão direita, tá? Gosto muito. Inclusive, eu tenho uma memória afetiva com calda, assim. A minha mãe, quando fazia pudim, primeiro fica aquele perfume na casa, né? Então, eu sinto o cheiro do açúcar queimado, eu já lembro da casa dela. Ah, eu amo. Né, da casa dos meus pais, quando eu era criança. E aí, ela fazia, sempre que ela derretia o açúcar, ela pegava um tanto, deixava na colher, deixava Colocava essa na colher água. pra... Não, deixava Pra aqui a ver o colher ponto. secando e era pra gente, era o pirulito. Imagina que a gente não brigava por essa colher, né? Aí tinha que fazer duas, uma pra mim e uma pra minha irmã. Ela Sabe pegava que a gente outra tem colher. Que combinado eu vim fazer aqui? Ah. Aquele espetinho coreano, você já viu? Com as frutas? Ai, com chocolate? Não, com caramelo. Ai, com caramelo. Eu vi esses dias, eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Aí, de repente, a gente Ai, já vamos testa. combinar? Vamos. Oh, gente. Porque é muito Mudou diferente. a cadeira? Tá diferente. Vou servir mais um pedacinho aqui. Achei a cadeira mais alta. Falei, gente, será que eu tô sentando certo? Viu? Deixa eu mostrar pra vocês, então, o seguinte, ó. Tá vendo que ele é molhadinho? Ó. Por isso, porque não vai ficar aquele bolo só sequinho. Ele vai ficar... Olha essa calda, vocês viram? Fez até um puxa-puxa, ó. Ai, meu Deus, tá tão molinho que ele até quebrou. Ai, menina, que espetáculo. Gente, tô apanhando. Tia, eu vou deixar o seu aqui no cantinho, tá? Que acho justo também. Deixa no cantinho, Pode não deixa aqui no deixar. colinho. Vou deixar aqui. Deixa no deixar. colinho. Pode dar pra ela. Não lá, coitada. Ai, como idoso é tratado no Brasil. Muito bem aqui, né? Esticando o braço. Ela, coitada, assim. Só faltou pegar a sombrinha, me dá logo. Me dá esse bolo. Ai, obrigado, Lê. Gostou? Ai, Rê? maravilhoso. Vou provar. Nossa, Lê. Ó, Isso ó. que eu falei das texturas. Nossa. Olha, Olha o que acontece com a calda quando a gente puxa. Ó, vocês viram? Olha essa cena, ó. Ai, que maravilha. Nossa. Ó, vou fazer de novo, ó, Toninho. Vem cá, ó. Olha essa calda. Meu Deus. Ah, jura, Rubão? Aí, de repente, você fala assim, eu não gosto dessa calda, puxa. Só colocar Nossa. um pouquinho mais de água. É que eu acho que, assim, pudim, gente, pra mim, aquela calda super líquida não rola, tá? Pra mim. Nossa, não tá maravilhoso, Eu tia? gosto assim. Tá mesmo? Ai, guarda um Nossa. pedaço pra turma do teatro. Ator é assim, Pode ator deixar. é... Nós tem Não fome, dá, as ator tem lombrigas não fome. começam todas a cantar junto? Falando, vem, bolo. Gente, tá Então, depois a gente maravilhoso. pega e corta o bolo, porque, né? É isso que eu falei, gente. Festa junina é isso. É você compartilhar, é você fazer Parabéns. festa sempre. Eu acho que é isso que é gostoso. Vem pra cá pra gente dançar? Solta o som! Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Ale, Ficou gostoso, né? tudo que você faz Ai. é um arraso. E foi o que eu falei, você consegue fazer só o bolo, você consegue fazer só o pudim, você consegue fazer como se fosse um creme brulee no banho-maria, com um pouquinho de açúcar Eu em quero cima. conhecer essa versão. É, eu até Preciso. você até dá uma salivada. Nossa Senhora. Então, com uma receita, você consegue fazer 4. Então, assim, é uma receita extremamente, assim, versátil. Você faz várias receitas. E detalhe, eu não gosto de milho. Gente, só não colocar a lata de milho, ele vira um pudim tradicional. É. Aí você consegue fazer com outras opções de bolo. Não dá pra não gostar de milho, né? Ai, meu pai amado, é muito bom. Ale, arroba Ale, @Ale_Peruso, com ZZ, ó. arroba Ale, underline Peruso, pra você seguir nas redes, tá bom, meu amor? Obrigada. beijo. Arrasou. Sempre um Obrigada. prazer. Beijo, lindona.